Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Que alegria, irmãos, poder estar mais uma vez aqui para juntamente convosco aprender um pouco da palavra de Deus. Nós estamos estudando a lição de número 8, que tem esse título, A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Uma lição muito importante, não é, irmãos? Nosso texto áureo diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. E a verdade prática nos diz: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Amados, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17 e 22, e depois o capítulo 8, do versículo 1 a 3, tá bom? Esta lição, ela está baseada nos filhos de Eli. Você tem aqui os personagens: Eli, o sacerdote, né? Você tem aqui Hofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Essa lição vai abordar exatamente isso, né? A relação dos pais, com os seus filhos, especialmente aqui no caso de Eli e os seus filhos. Eu gostaria de mostrar para os irmãos também o nosso gráfico esboço, para que você possa acompanhar aí, né? O nosso gráfico esboço tem o título que eu já li para os irmãos, e ele está dividido em 3 pontos, né? Esses 3 pontos são a paternidade dentro da família, fala da primeira família, a falta de autoridade no lar, os problemas de uma paternidade ausente. Você tem também o segundo ponto, tipos de paternidade extremista, né? Vai falar paternidade autoritária, permissiva, e entre outras que nós também acrescentamos aqui, porque, como você sabe, é sempre bom, professor, você acrescentar algo a mais. Não se esqueça que nossa lição é resumida, então nós temos essa obrigação, né, de trazer algo a mais para os nossos alunos. O terceiro ponto fala o fracasso de 2 pais relapsos com os seus filhos, que é exatamente Eli e Samuel. É interessante que esses 2 personagens, eles são contemporâneos, né? Você sabe, mesmo porque o Samuel, ele vem logo em seguida, não é, ao sacerdócio de Eli. E Samuel com certeza via o que acontecia com os filhos de Eli, a relação dos filhos de Eli com o seu pai, né? Mas ainda assim, alguma coisa também aconteceu que permitiu com que os filhos também de Samuel meio que seguissem o mesmo caminho dos filhos de Eli. Então vamos lá, meus irmãos, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Antes de nós entrarmos no primeiro ponto, eu trouxe aqui um breve adendo, né, desta lição, um acréscimo, que eu acho que é importante nós entendermos, nós explicarmos isso, deixando claro qual é as atribuições de um pai, né? Quais são as atribuições de um pai? Primeiro, a atribuição conforme está aqui, inclusive na lição, né? A paternidade dentro da família, a primeira família, quando ele está falando aqui da primeira família, que é de Adão e de Eva, né? Então, aqui dentro nós podemos inserir essas atribuições de um pai. Por exemplo, um pai, ele é provedor, ou seja, é aquele que faz a provisão do alimento para os seus filhos. Ele é o responsável por colocar comida na mesa para alimentar os seus filhos. Então, lembrando que a alimentação, segundo lá aquela pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades, ela é uma das necessidades essenciais. Depois do respirar, ela é uma das necessidades
primordiais, né? Você não vive sem alimentação. E o pai é este provedor. É interessante, meus irmãos, como existe muito esse paralelo de nós como pais, né, em relação ao nosso Deus. Porque o nosso Deus também é provedor, né? Então, se nós seguirmos o exemplo do nosso Deus, como Ele nos trata como filhos, nós deveríamos ser pais melhores. Porque um pai verdadeiro é aquele pai que não foge às responsabilidades de prover o alimento para os seus filhos. Mas uma segunda atribuição para o pai é a atribuição de protetor, né? Então, ao pai está encarregado essa grande responsabilidade de proteger, de prover segurança aos seus filhos a todo e qualquer tipo de ameaça. Olha, veja que isso também está atribuído para Deus. Deus é o nosso protetor. Deus é aquele que nos dá segurança. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos protege. Do mesmo jeito, o pai também deve fazer isso. É interessante que a gente vai entender que esta proteção está relacionada até mesmo com a disciplina, com a correção que o pai vai dar para o filho, não é? Porque assim ele está protegendo ele de ideias erradas, de caminhos errados, tá bom? Então o pai, ele é protetor. Mas o pai também, aí é a extensão disso que a gente está falando, ele é um disciplinador. Ele é aquele que provê a disciplina. Essa disciplina tem dois viés, ou seja, a disciplina por meio do ensino, porque o pai precisa ensinar o filho. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando ficar velho, não se desviará dele. Então, é importante que o pai tenha esse tipo de comportamento, mesmo porque, meus irmãos, isso é bíblico. Você sabe lá, já citamos aqui várias vezes, Deuteronômio 6, ensina o teu filho no caminho, andando, ao deitar, ao levantar, coloca a palavra na sua testa, coloca a palavra no seu braço, ou seja, coloca a palavra também nos umbrais da porta, ou seja, o pai, ele tem essa obrigação de ensinar o que é certo, o que é correto, o que é moral, o que é ético, o que é a espiritualidade verdadeira. Não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade de Deus, tá bom? Então o pai tem essa atribuição. Mas ele também, dentro da disciplina, ele também é aquele que corrige, que refreia os erros, que pune. Sim, o pai tem que punir, né? Porque isso mostra autoridade. Nós vamos ver aqui que esses dois pais desses filhos, eles não os puniam. E a Bíblia manda que se faça dessa forma, né? Claro que isso tem a ver com o item anterior, porque se eu ensino os meus filhos, se eu estou mostrando para eles o caminho correto, não tem motivo deles seguir outro caminho, né? Então, o pai precisa de ter esse tipo de entendimento, ou seja, essa correção, não é, meus irmãos? Porque, infelizmente, há pais que não fazem isso. A gente viu aqui nesse exemplo, e a coisa foge ao controle quando menos espera, né? Os filhos estão tomando caminhos diferentes, tá bom? Então esse é um ponto importante que nós devemos nos ater, meus irmãos. O pai tem que ter essas atribuições de provedor, de protetor, de disciplinador, daquele que ensina, daquele que corrige, tá bom?
E aqui nós temos o ponto 2, subponto 2, que fala da autoridade, da falta de autoridade no lar, tá bom? Claro que está falando de Eli, está falando de Samuel, que exercia autoridade no sacerdócio, mas eles foram descuidados na aplicação da correção, o que demonstraria a sua autoridade, tá bom? Eles não fizeram isto, meus irmãos. E quando o pai não faz isso, pode ter certeza que ele é conivente com os erros de seu filho. Você vê que quando Deus fala com Samuel, uma das coisas que ele fala com Samuel é a respeito de Eli como sacerdote, né? É uma crítica que é feita a Eli pelo fato dele não punir os seus filhos, corrigir os seus filhos, disciplinar, não é, os seus filhos, e isso foi algo terrível. É interessante, meus irmãos, que mesmo com Deus falando, Deus mostrando, Deus ensinando, ainda assim ele não quis atender, né? Continuou na mesma situação. Aliás, tem um ponto aqui que eu frisei, né? A minha revista aqui, ela está marcada, porque diz aqui assim, olha, infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam um problema de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa, porque os seus filhos o enganavam. Eu não sei, meus irmãos, né, com todo respeito aqui ao nosso pastor Elienay Cabral, a quem eu admiro muito, mas eu não sei se essa afirmação ela procede. Se não, vejamos, né? Vocês podem discordar. Aliás, eu queria que vocês comentassem aí, tá, irmãos? Seria bom vocês comentarem. Então, olha lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, nessa linguagem de hoje. Diz assim: Eli já estava muito velho, ele ouvia falar de tudo que seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse, veja que ele chega ainda a admoestar os filhos. Por que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor, Deus, dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Porque se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Ou seja, o Eli, o sacerdote, estava dizendo o seguinte: vocês estão pecando contra Deus. Quem será o advogado de vocês? Visto que dá a entender que eles não queriam se arrepender, né? Tanto é que a continuidade do versículo diz, olha aí, irmãos, mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Ou seja, pelo fato de não ouvir o pai, pelo fato de não atentar, né? E pelo fato também do próprio pai não ser mais rígido, mais duro, porque às vezes os pais precisam ser assim mesmo. Isso é uma realidade, né? A Bíblia deixa claro que Deus tinha resolvido matá-los, porque eles não atentavam para o que o seu pai dizia. Então isso aqui mostra, meus irmãos, não como diz aqui a afirmação da revista, mas eles percebiam sim, eles não só percebiam como eles sabiam, não é? Havia um feedback, um retorno, não é? Das pessoas que falavam sobre o que eles estavam fazendo. Mas acontece que Eli não queria ouvir o que estava acontecendo. Ou seja, ou não queria, ou foi muito brando, não é isso, meus irmãos, em relação ao castigo dos seus filhos, porque ele deveria ter sido mais incisivo, né? Aí você tem aqui os problemas de uma paternidade ausente. O modo como os filhos são educados se revela nos padrões de comportamento quando se tornam adultos. Então é claro que a forma
da educação que nós damos aos nossos filhos vai refletir neles. O que não quer dizer que, se você criar um filho na admoestação do Senhor, no ensino do Senhor, o filho não venha a praticar o que é mal. Isso acontece, infelizmente, tá? Então é importante que o pai cristão seja uma referência de segurança, de equilíbrio, de controle de emoções, né? De estabelecimento de prioridades para a vida. Então tudo isso está incluído no que o pai precisa ensinar aos seus filhos. Os pais não podem ser omissos, mas eles precisam ser firmes. Tem que ser amorosos, mas não podem ser omissos, tá bom? Meus amados, vamos lá aqui na lição, no tópico 2, tá bom? Tópico 2 tem esses 3 subpontos: a paternidade autoritária, né? A paternidade permissiva e a forma como ele criou os seus filhos. Então, nós colocamos aqui também, você pode acompanhar aí, os tipos de paternidade, tá bom, irmãos? Quais são os tipos de paternidade que existem, tá? Aqui na nossa lição, nós temos a paternidade autoritária, né? A paternidade permissiva, e também acrescentamos aqui uma outra que é muito parecida, mas é a paternidade negligente, tá bom? Então isso é importante nós entendermos. A paternidade autoritária, ela é uma paternidade onde os pais apresentam bastante controle sobre os filhos. Claro que este controle tem a ver com a questão do medo, da intimidação, como você pode perceber aí no nosso box, né? Então, a paternidade autoritária, os pais são exigentes, né? Em extremo, exigente em extremos. Eles são ditatoriais, né? Eles exercem essa paternidade com mão de ferro, né? Só a opinião do pai que importa. Eu coloquei aqui porque isso está dentro do que está aqui na lição. Quando colocamos aqui, que essa paternidade autoritária, ela demonstra um caráter frio e calculista do pai, está falando aqui de alguém que não tem alma para com o filho, meus irmãos. E isso está dentro da lição, porque quando trata aqui de sentimentos, que o pai não tem sentimento, que o pai não tem memória, que o pai não tem vontade, ou seja, ele está tratando o filho de maneira neutra. Ele não tem alma, porque essas aqui são as qualificações para a alma, né? Sentimento, intelecto, vontade. É isso aqui que qualifica que alguém tem uma alma, né? Mas quando a pessoa não tem esse tipo de atitude, então ela não tem, ela é desalmada para com o seu filho. E infelizmente isso acontece. Então esta é essa autoridade, essa paternidade autoritária, né? Frequentemente pode haver maltrato físico, maltrato psicológico. Meus irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses dentro disso que nós estamos falando aqui, para que a gente entenda um pouco o texto áureo, tá bom? Porque é assim, a gente tem que entender para não pender a interpretação nem para um lado nem para o outro, né? Porque assim, olha, eu já conversei com pessoas, né, que dizem, não, olha, a gente não pode corrigir os filhos, porque a Bíblia diz que nós não devemos provocar a ira dos vossos filhos. O que esse texto está dizendo? É essa parte aqui. É essa parte que estamos falando, do maltrato físico e psicológico, né? Porque quando a pessoa faz isso, frequentemente ela faz de maneira injusta. Então, esse texto que diz, não provoqueis a ira de vossos filhos, está falando de uma provocação injusta que o pai faz em relação
que os pais, né, fazem em relação aos seus filhos, tá bom? Então, quando a Bíblia diz não provoqueis, é isso, é de forma injusta, porque eu sei que, claro, quando o pai for corrigir o filho, provavelmente ele não vai gostar, principalmente se ele estiver errado, né? O filho estando errado. O pai vai corrigir e, evidentemente, o filho não vai gostar, né? Então, só para a gente não entender errado as coisas aqui, tá bom? E aí nós temos a paternidade permissiva. Essa paternidade permissiva é aquela que deixa os filhos à mercê, né, das suas próprias liberdades, né? Como colocamos aqui, tem autoapoio. Às vezes eles apoiam os filhos até demais, porque você precisa apoiar seus filhos, mas vai ter coisas que você não vai apoiar. Você não pode, por exemplo, apoiar erros. O que dá a entender aqui com os filhos de Eli e Samuel é que ele apoiava os erros dos filhos. Por mais que ele falasse alguma coisa, por mais que ele verbalizasse alguma coisa, mas precisava ser mais incisivo, né? Mais duro, mais firme, e isso ele não estava sendo. Então essa é a paternidade permissiva, né? E uma coisa que é interessante é que não existe, ou pelo menos o controle sobre os filhos é muito baixo. Não existe quase controle sobre os filhos. É o que acontecia com os filhos de Eli, né, Hofni e Finéias, e com os filhos, né, de Samuel, que é o Joel e o Abias, tá bom? Esse tipo de paternidade permissiva, os pais são excessivamente afetuosos, ou seja, eles já demonstram carinho demais, né? Que não querem de alguma forma entristecer os seus filhos e por isso deixam eles fazerem o que eles quiserem, né? Geralmente ou frequentemente eles são complacentes com os seus filhos. Meus irmãos, nós colocamos aqui o exemplo, eu acho que talvez seria bom depois vocês estudar, dar uma lida, né, sobre esse tipo de ação, né, de paternidade, que, ao meu ver, foi o que aconteceu, por exemplo, com Davi, né? Embora esse tipo de atitude está bem mais voltada para esta outra paternidade aqui, que é a paternidade negligente. Então vamos colocar nessa aqui para se encaixar melhor. Por exemplo, na paternidade negligente, em que o pai se torna negligente no seu papel de pai, né, para com seu filho, então ele dá pouco apoio ao seu filho, né? Não tem praticamente controle nenhum, né, sobre o filho, ele nem apoia e nem dá nenhum controle, ou o controle é baixo. Porém, isso vai refletir na criação dos filhos. Exatamente por quê? Porque ele dá um excesso de liberdade, ou seja, ele dá liberdade para o filho fazer o que ele quiser fazer, né? Então essa paternidade negligente, ela é ainda mais, digamos assim, mais acirrada, não é, do que a paternidade permissiva. Nessa paternidade há pouca responsabilidade, pouca ou nenhuma responsabilidade, que era o que acontecia com os filhos de Eli, né? Não há nenhum tipo de correção, porque a paternidade é completamente negligente. E ao meu ver foi isso que aconteceu com Davi, quando o seu filho Aminon, né, abusa de Tamar, e aí, que era a irmã dele, né, Absalão fica com raiva, não é? Porque Davi não toma nenhuma atitude, ele foi negligente, ele foi permissivo. Aí o que acontece, meus irmãos?
o Absalão revoltado, porque é esse tipo de paternidade negligente, vai criar filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Era o que estava acontecendo aqui. Aí o que é que acontece? Ele mata Amnon, né? Por causa dessa inércia, dessa negligência de Davi. Davi não repreende o Amnon e ele também não pune o próprio Absalão. Meus irmãos, a coisa foi tão séria, todos vocês sabem da história, né? Como alguém diz aí em um livro, né? O drama de Absalão, né? E isso levou ele realmente à morte, tá bom? Uma coisa que dentro dessa paternidade permissiva ou negligente, e eu gostaria de citar aqui, meus irmãos, é muito importante como a Bíblia chama esses filhos de Eli, filhos de Belial. Você sabe, essa palavra Belial tem o sentido de sem proveito, imprestável, inútil, mas ela tem um sinônimo, isso eu estou falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento ela tem um sinônimo de Beuzebu, ou seja, ela tem uma ligação, né, com aquilo que no Novo Testamento chamava-se príncipe dos demônios, né? Beuzebu, né? Então, essa palavra tem algo a ver com aquilo que é indigno, esse sinônimo, ela também fala de alguém que é agente de Satanás, né? Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. Essa palavra, filhos de Belial, tem também no Novo Testamento o sentido de iníquos, ou seja, eles eram pessoas ímpias, iníquas, tá bom? Essa expressão, e aqui que eu gostaria que os irmãos, que a gente pudesse fazer essa relação, essa expressão iníquos, ela vai ser utilizada também para chamar o filho da perdição, ou seja, o filho da iniquidade. Este personagem é exatamente o anticristo. Agora, bora fazer uma relação, vamos fazer uma relação para a gente entender melhor o que esses homens faziam, o que esses rapazes faziam, era exatamente movido por um espírito anticristão ou antideus. Porque a palavra anticristo, vocês sabem, tem dois significados, no lugar e contra. Então, ao mesmo tempo que eles queriam ficar no lugar, não é, tentando se fazer passar por religiosos, por pessoas que amavam a lei de Deus, né? Mas ao mesmo tempo eles ficavam contra. Por isso que ela tem o sentido de agente de Satanás, porque Satanás é o opositor, né? Então eles ficavam contra Cristo, contra Deus, porque estavam fazendo o trabalho inverso, né? Sendo que era um trabalho muito importante, né? Cuidar do trabalho do Senhor, cuidar dos sacrifícios, mas eles faziam o trabalho inverso. Então veja, meus irmãos, que isso é muito sério, porque é possível nós estarmos, né, termos filhos que estão dentro da igreja, estão fazendo a obra de Deus, mas estão completamente afastados de Deus, estão completamente longe de Deus, né? E isso é muito triste, porque eu imagino que o objetivo de um pai é fazer com que ele se aproxime de Deus, que aqui eu já quero entrar no segundo ponto, no terceiro ponto para nós encerrarmos, né? O fracasso dos pais, relapsos com seus filhos, ou seja, meus irmãos, qual é o objetivo do pai? Qual é o meu objetivo como pai? A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente. Por quê, irmãos? Porque o pai, ele, nesse sentido da analogia, né, do arqueiro, do flecheiro, ele pega a sua flecha e ele vai tentar atingir o alvo, né? O arqueiro, digamos assim, aquele que lida com flechas, né? Até hoje tem, não é isso? Nas Olimpíadas, essa modalidade. Então ele quer acertar o alvo.
A flecha, o arco, não é? A flecha foi feita para isso, para acertar o alvo. Então essa analogia ela é perfeita, porque eu quero que meus filhos acertem o alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a espiritualidade, o nosso alvo é pessoas de bem, de caráter, não é? De moral, de ética. É isso que nós queremos. Mas é possível que a gente erre o alvo. É possível, mesmo você apontando, mesmo você fazendo de tudo, porque na realidade esse acertar o alvo, olha que coisa interessante. Eu lanço a flecha e a flecha vai em direção ao alvo. Ela se aproxima, não é isso, meus irmãos? O meu objetivo é aproximar os meus filhos de Deus. Esse é o meu objetivo. É fazer com que eles sejam próximos de Deus. Que, aliás, olha que coisa interessante como tudo se encaixa aí. Quando a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor, aí você tem aqui, né, uma explicação dizendo que conhecer o Senhor é proximidade, é intimidade. Então é isso que você quer para o seu filho, que ele tenha intimidade com Deus, que ele tenha proximidade com Deus. Quando nós não observamos que os nossos filhos não têm intimidade e proximidade com Deus, eles se afastam do Senhor. E aí você tem aquele problema lá do filho pródigo, que se afastou, né, do seu pai. E aconteceu tudo que aconteceu. Hoje tem tantos filhos que estão longe, né, dos seus pais, não só dos seus pais terrenais, mas do seu pai celestial. Né? Por isso que o objetivo é que a gente acerte o alvo com os nossos filhos, mas em algum momento eles vão, porque, meus irmãos, conhecer a Deus é algo que é particular de cada pessoa, de cada pessoa. Há um costume que se diz aí, filho de peixe, peixinho é. Mas olha, filho de crente não é crentinho. É essa criança, essa pessoa precisa passar pelo processo do novo nascimento. Ele precisa ter essa intimidade com Deus, porque aí, quando ele tem essa intimidade com Deus, pode ter certeza que ele não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Por mais que ele se afaste, em algum momento ele vai cair em si. Você se lembra que eu citei aqui do filho pródigo? Pois bem, há um momento que eu chamo daquele momento de virada daquele filho, quando ele diz claramente, né? Aliás, a palavra diz claramente, a narração, né, da história diz, e caindo em si, ele fez a leitura, ele se lembrou. Quantos trabalhadores de meu pai têm tudo e eu estou aqui comendo esse tipo de alimento? Mas eu vou me levantar, irei com meu pai, direi para ele, pequei contra o céu. Veja que esse filho, ele ainda tinha um pouco de temor, porque a Bíblia diz que não poderás tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e ele não diz o nome de Deus, ele diz pequei contra os céus. É um sinal de reverência, de respeito a Deus. Pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze como um dos teus empregados. E então aquele menino fez o caminho de volta. Eu oro a Deus, meus irmãos, para que esta lição, né, crie nos pais esta responsabilidade de que eles entendam que precisam de fato buscar a presença de Deus, orar pelos filhos, interceder, buscar entendimento de Deus. Meus irmãos, eu vejo muita gente fazendo cursos aí, né, como criar, grandes pastores aí, tem estudos, tem muitas coisas, mas não existe fórmulas prontas. Nós precisamos da ajuda de Deus. Eu digo para vocês por experiência própria, muitas vezes precisei da ajuda de Deus para criar os meus filhos. Inclusive tive que aprender com os meus erros. Tive que pedir perdão a Deus e aos meus filhos.
Eu não tive esse tipo de tratamento com o meu pai. Ou seja, os excessos dele, ele nunca pediu perdão. Mas isso foi um erro que eu corrigi com os meus filhos. Eles não podem dizer que eu nunca pedi perdão para eles quando errava, porque isso eu sempre fiz. Então, mas nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para ser melhores, estamos aqui para apontar a flecha e fazer com que ela chegue no alvo, chegue no objetivo. Aproveitando a deixa, quero dizer para você, professor, faça com que esta lição, com que este ensinamento chegue no alvo, chegue no objetivo, que é exatamente o ensino correto da palavra de Deus sobre este tema, para que tenhamos pais melhores, filhos melhores, uma família melhor na presença de Deus. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.